Faustina. Quem é Santa Faustina? 25 de agosto é o dia do seu aniversário natalício. E muitas vezes a gente fala muito sobre a misericórdia divina e não conhecemos tanto sobre a vida dela. E ter devoção a Santa Faustina é ter devoção ao próprio Jesus, porque se você tem o diário, se você já leu o diário, você vai ver que o diário ele é realmente sobre o próprio Jesus. Então, eu vou colocar aqui algumas imagens para que vocês possam ouvir e ao mesmo tempo ver sobre a vida de Santa Faustina. Ela nasceu na Polônia, na data de 25 de agosto de 1905, com o nome de Helena Kowalska. Esse é o nome de batismo de Santa Faustina, Helena Kowalska. E sua família era muito pobre, morava em uma área rural da Polônia. Seus pais eram Stanislau e Mariana, esse era o nome deles. E eu vou mostrar aqui para vocês, provavelmente vocês nunca viram. Então agora nós temos aí a imagem do pai e da mãe de Santa Faustina. E eles tiveram uma família muito grande. Santa Faustina foi a terceira de 10 filhos. Imagina, esse casal então teve 10 filhos. Eles eram muito, muito pobres. E um fato interessante é que eles eram muito religiosos e iam à missa todos diariamente, mas aos domingos, irmã Faustina ou Helena tinha que ficar em casa porque ela não tinha roupa suficiente para usar. Então, a cada domingo, ela revezava com sua irmã. Um domingo, ela ia usando vestido e outro domingo, ela ficava em casa. Mas esse domingo que ela ficava em casa, ela não ficava fazendo nada. Ela ficava, durante aquele tempo da missa, ela ficava também todo o tempo em oração. E desde muito, muito pequena, ela tinha essa amizade, esse relacionamento muito, muito fervoroso com Jesus. Diz que aos 7 anos foi quando ela ouviu pela primeira vez, ela teve essa revelação de Jesus vivo. E aí o que acontece? Aos 19 anos, ela vai a um baile com a irmã dela. E nesse baile, ela tem a visão de Jesus e ela ouve: até quando hei de ter paciência contigo? O próprio Jesus fala isso. E nesse momento, ela sente algo assim, ela sai correndo para uma igreja. E ela entra nessa igreja e ela tem a certeza de que ela tem que viver para Jesus. Então, no dia seguinte, ela vai para Varsóvia, ela pega um trem, e ela pega esse trem com toda a certeza, com toda a confiança do que ela está fazendo. Ela vai com a roupa do corpo. Sequer ela teve, bom, até porque, como foi mencionado, ela realmente não tinha muito o que levar mesmo. Então, com toda a confiança, ela vai, pega um trem e vai para esse lugar que ela não conhece ninguém. Mas antes dela sair, eu vou mostrar aqui para vocês a imagem da foto da casa onde ela morou. Então, ela morava aqui neste lugar, nessa casinha. Imagina, eram 12 pessoas, já que o casal teve 10 filhos, então eram 12 pessoas que moravam aqui nesse lugar. E Santa Faustina, Helena Kowalska, né, ela era muito amada, uma menina muito, muito boa. E ela já tinha mencionado para a família que ela gostaria de ir para um convento. E naquele tempo,
eles tinham que pagar. É mencionado que o pai dela tinha apenas, se não me engano, 1 ou 2 vacas, acho que 1 vaca. Então eles não tinham condições financeiras para arcar com esse sonho, com esse desejo de Santa Faustina. Então, mas quando Deus fala, realmente não tem nada que impede a gente, né? Ela realmente, no dia seguinte, após essa visão, ela deu um jeito e foi para Varsóvia. Mas chegando lá, não foi nada fácil, apesar dela saber que essa era a vontade de Deus para ela. Não foi nada fácil ela entrar em um convento. Para ela ingressar no convento, ela teve que antes trabalhar na casa de uma família, e depois de 1 ano ela retornou. Mas lembrando que como a família não tinha condições financeiras, Santa Faustina estudou apenas por 3 anos. É como se fosse somente 3 anos do ensino fundamental. Então, em todo convento que ela chegava, as pessoas falavam: nós não precisamos de... Porque no caso, para ela ingressar num convento sem estudo, ela só poderia ser cozinheira, jardineira, cuidar da limpeza. Então, e além disso, ela não tinha mesmo nenhum recurso financeiro. Então, ela trabalhou na casa de uma família, e depois de 1 ano ela voltou e entrou nesse convento. Mas ela não permaneceu em apenas um convento. Ela durante todo o tempo que ela se tornou freira, ela passou entre Polônia e Lituânia por vários conventos. E aqui nós temos também a imagem. Esse foi o primeiro convento onde Santa Faustina ingressou. E lá ela recebeu o nome de Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. E é por isso que no diário a gente pode ver também a sua devoção, o amor que ela tinha à Eucaristia. E quando ela entrou no convento, ela tinha 20 anos. E durante todo o tempo que ela permaneceu no convento, ela teve várias revelações de Jesus. Mas a revelação mais importante, todas são importantes, mas aquela assim que se tornou a mais conhecida, e o motivo disso tudo, dela ser a secretária da Divina Misericórdia, foi a revelação que ela teve no dia 22 de fevereiro de 1931. Ela estava na cela dela, que é o quarto, e nesse momento, nesse dia, ela teve a visão de Jesus misericordioso, que foi essa visão. E nesse momento, Jesus pediu a ela que pintasse uma imagem fiel a essa que ela estava vendo. E Irmã Faustina ficou: mas como eu vou pintar se eu não sou pintora? Bom, o fato é que ela tinha um diretor espiritual, e ela começou a contar todas essas revelações a seu diretor espiritual. E ele pediu, olha a importância da gente ter um diretor espiritual, porque ele vai nos orientando. Então, esse diretor espiritual orientou Santa Faustina, pediu que ela escrevesse tudo em um diário. Então foi aí que ela começou a fazer as anotações, e ela dividia por cadernos. Então ela ia escrevendo, e à medida que ela ia escrevendo, que ela ia tendo as revelações, ela ia anotando tudo. Essa capa é de um diário aqui nos Estados Unidos, a capa do diário que é da editora daqui, é assim. Então
essa imagem que eu estou mostrando para vocês vermelha por isso. E então ela começou a escrever tudo em seu diário. Só que não pense que foi fácil para ela. Vocês acham que até mesmo para um padre ouvir tudo que ela ia falando, vocês acham que todos iam acreditando? Se você já assistiu ao filme dela, você vai ver que até exames psiquiátricos ela chegou a fazer, porque as pessoas não acreditavam. E realmente a gente não pode ir acreditando em tudo que as pessoas vão falando. Agora imagina uma pessoa que não tinha estudo, muito humilde, e tendo essas revelações de Jesus. Então ela foi consultada por psicólogos, chegou a fazer exames psiquiátricos e todos os resultados eram de uma pessoa completamente normal. Então ela continuou escrevendo seu diário, e Jesus ia pedindo e revelando para ela todas essas imagens e as devoções também, que nós vamos falar ainda, né? Inclusive a do terço também. Mas ela sempre trabalhou, aqui eu tenho uma imagem que é muito interessante, porque quando ela estava trabalhando na cozinha, Santa Faustina, durante todo o tempo, ela teve uma saúde muito fraca. E olhem só o tamanho das panelas. Então, tem um momento que ela fala para Jesus que ajude ela, porque na hora de, principalmente durante uma dos alimentos assim bem comum na Polônia é a batata. Então ela cozinhava muito batata e aquilo pesava muito. Então ela pede a Deus que ajude ela, porque ela não tem forças. E muitas vezes as irmãs não acreditavam que ela não estava bem, que ela estava doente. Então tem um momento que ela abre uma das panelas e tudo que ela vê são flores, pétalas de rosas vermelhas. É uma cena muito linda essa. E daí ela, a partir desse momento, ela começa a fazer aquele serviço, aquele trabalho com mais facilidade. E leva-se 3 anos para essa imagem então ser concluída, e a imagem do próprio Jesus. E uma cena interessante, se você também assistiu ao filme, é que Irmã Faustina nunca fica contente. Ah, mas não está igual, isso aqui está diferente, isso aqui tem que melhorar. Então Jesus acaba falando para ela que a graça não está na beleza da pintura, mas sim na imagem. Então ela se conforma, e em cerca de 3 anos após, porque quando Jesus aparece, ele fala que ele quer que essa imagem seja venerada publicamente no mundo inteiro. E cada vez que Irmã Faustina ouvia essas revelações de Jesus, ela pensava: como que eu vou fazer isso? Eu fico aqui dentro trancada, como que eu vou fazer tudo isso? Jesus me pede para pintar uma imagem, eu não sou pintora, ele me pede para eu divulgar que essa imagem seja venerada no mundo inteiro. Eu estou aqui dentro o tempo inteiro, mas ela confiava. E, de certa forma, tudo ia se cumprindo e acontecendo. Então, a imagem, ela é pintada, e cerca de 3 anos após, ela é, então, publicamente exposta numa igreja. E é quando acontece o que nós podemos falar da primeira festa da Divina, não festa, mas o primeiro domingo da Divina Misericórdia. Ela foi colocada em uma igreja no primeiro domingo após a Páscoa, no ano de 1934. Então podemos dizer que aí aconteceu o primeiro domingo da Divina Misericórdia. E após esse tempo, Santa Faustina recebe também a revelação do terço da Divina Misericórdia.
E eu vou mostrar aqui para vocês o padre Sopótico, porque ele foi muito importante na vida dela, o diretor espiritual. Era ele quem ia orientando, era ele quem ia falando como ela deveria agir diante de tantas revelações, e também graças a ele, porque até mesmo ela era confuso para ela ter tantas revelações e pedidos. Ela tinha que realmente exercer o dom da confiança. Ela tinha que confiar muito, porque Jesus pediu muito a ela, mas ela viu que tudo ia se cumprindo. E um ano antes de morrer, ela teve a revelação de que viria uma grande guerra. E o terço da misericórdia, a devoção à divina misericórdia, iria ser aquilo onde muitas pessoas iriam se apegar para reavivar a fé, e também para que elas não ficassem, para que elas tivessem um canal de apoio mesmo, de fé, para que elas pudessem confiar em Deus, porque tudo era muito devastador. Uma guerra, no meio de uma guerra onde muitos perderam a esperança, e muitos recorreram ao terço da Divina Misericórdia. Foi aí que ele ganhou a verdadeira força. Foi aí que ele começou a ser realmente difundido, principalmente na Europa. E um ano depois, 1938, que ela teve essa revelação, a saúde de Santa Faustina vinha só enfraquecendo cada vez mais. E ela teve também uma revelação pouco antes de falecer, que ao mesmo tempo em que teria uma cerimônia na capela dela, do convento, iria ter também em Roma, ao mesmo tempo. Ela não entendia o que, mas ela via uma multidão muito grande de pessoas rezando na capela do convento, e também em Roma, na Praça do Vaticano. Ela escreve isso no diário, e ela fala que ela não entende o que é que está acontecendo, mas esta é a imagem. Esse foi o dia em que Irmã Faustina foi canonizada, Santa Faustina. Então ela teve essa visão, e ela via que essa celebração era conduzida pelo Papa. Então tem muitas coisas no diário que ela relata que ela não entendia no momento, mas que depois foram acontecendo. E foi justamente no período antes de acontecer a guerra que Santa Faustina teve também porque imagina, Jesus pede a ela para pintar a imagem, para divulgar a festa da Divina Misericórdia, pede a ela também para divulgar o terço. E quando Jesus revelou a Santa Faustina, porque foi ele que ensinou a como rezar o terço, as irmãs, não pense que foi fácil. As irmãs, olha aqui, inclusive essa é uma foto real das irmãs no convento. As irmãs não acreditavam nela, e não era assim por mal, né? Mas querendo ou não, as irmãs pensavam que ela não é ninguém, é uma pessoa sem estudo, e Jesus, como que ela pode estar recebendo tantas revelações assim? Então Jesus pediu para que fosse divulgado, e também que ela tinha esse desejo de que fosse impresso, mas como que ela iria mandar imprimir se ela não tinha dinheiro? Então tudo foi acontecendo, mas foi de uma maneira assim muito sofrida e muito difícil,
para acontecer. E daí ela teve que realmente ter muita confiança no decorrer da vida dela inteira. E com a guerra, as pessoas realmente se apegaram à reza do terço, e a festa da Divina Misericórdia foi sendo difundida cada vez mais. Tanto é que hoje nós temos a festa da Divina Misericórdia no mundo inteiro. E no ano de 2000, então, ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. E a cada ano essa devoção vem crescendo cada dia mais. E essa aqui também é uma foto real de Santa Faustina. E assim como Jesus deixou essa missão a ela de divulgar a Divina Misericórdia, nós também temos essa missão, que é divulgar o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus para as pessoas do mundo inteiro. Então agora você já conhece mais um pouquinho da vida de Santa Faustina, da história de Santa Faustina. E se você tiver alguma pergunta, coloca aqui que eu vou responder, ou depois eu posso responder. Uma das devoções que está assim muito, principalmente depois da pandemia, é a reza do terço, porque muita gente sequer sabia rezar. Então hoje muita gente sabe rezar o terço da Divina Misericórdia, mas há pouco tempo mesmo quem estava aqui viu que eu rezei com alguém que nunca tinha rezado. Então assim, é algo que qualquer pessoa pode fazer. Você que está aqui, você que deseja ser um divulgador da Divina Misericórdia, você pode convidar alguém para rezar esse texto, que é tão rápido, tão simples e tão poderoso. E quando Jesus ensinou a Santa Faustina o texto da Misericórdia, ele não pediu que fosse apenas às 15 horas, muita gente ainda pensa que só pode ser rezado às 15 horas. Ele pediu que sempre que ela entrasse na capela, ela rezasse o texto da Misericórdia. Então, a qualquer momento nós podemos rezar esse texto. O que ele pediu é que às 15 horas a gente parasse para refletir, meditar na paixão de Jesus, que é o sofrimento dele na cruz por cada um de nós.